Ah, beleza, vamos lá. A1, você está perguntando aqui sobre o comprimento de 5 centímetros, só que... ah, meu Deus, mas colocou tudo de novo. Não, beleza, mas achei aqui, tá aqui no e-mail. Bom, o comprimento da armadura, Gilmar, ele é 5 centímetros. Só que o 10 centímetros não é comprimento de armadura, é a profundidade de embutimento do bloco do bloco, não, da estaca no bloco de ancoragem. Então a estaca ela tem que entrar 10 centímetros para ela ter ali uma boa transferência de carga entre o bloco de ancoragem e a estaca. Então não é o comprimento da armadura principal, é o embutimento da estaca. Só que como logo acima da estaca, que é onde entram as armaduras principais, já está dentro do bloco, então você não precisa botar um cobrimento além da estaca. Então você coloca a armadura já sobre a estaca mesmo. Mas, por exemplo, a parte lateral, não, é só 10 centímetros embaixo. E como o bloco já está lá dentro, na lateral 5. Esse aqui, ó, pera aí. Vou colocar aqui. Cadê o zoom? Share. Aqui. Na verdade é o seguinte. A lateral do bloco é 5 centímetros. Seu bloco está aqui. Tem chinada, tem chinada. Vamos supor. O que acontece? A armadura dentro do bloco, fazer a armadura em preto aqui, ela tem que ter um comprimento de 5 centímetros. Então, por exemplo, aqui em cima é 5, 5. Só que teoricamente a armadura aqui, ó, vendo? Fiz uma linha aqui, certo? Teoricamente, essa parte até o fundo do bloco também tem que ser 5 centímetros. Só que você tem um bloco aqui entrando 10 centímetros. Pera aí. Cadê? Esse aqui você está falando? Não, então, você está confundindo a estaca com a armadura. Isso aqui, esses 15 centímetros aqui, é a distância da face da estaca até a face do bloco. A armadura tem comprimento de 5 centímetros. Então, por exemplo, a armadura horizontal, ela vai vir desde a extremidade aqui. Essa é a dúvida? Aqui, ó, por exemplo, a distância aqui, essa distância, então, isso vamos dizer assim, cobrimento da estaca, não cobrimento da armadura. Você está confundindo estaca com armadura. Para pegar a dimensão da estaca, essa dimensão você conhece aqui. Ó. Eixo a eixo é o nosso E, é a distância entre as estacas. Aí você tem mais meio diâmetro aqui, para cada lado. Diâmetro da estaca sobre 2. E diâmetro da estaca sobre 2. E aqui, da estaca até a face do bloco, aqui eu tenho 15 centímetros. Certo? Só que a armadura que está aqui em cima, essa armadura ela tem 5 centímetros. A armadura é diferente da estaca. Beleza? O negócio da armadura vai influir. A única coisa que interfere no comprimento da armadura é essa parte de baixo aqui, porque a armadura principal tem que estar em cima do bloco. Então aqui já obrigatoriamente tem 10 centímetros. Mas todas as outras faces têm 5. Beleza? Show. Dúvida? Ah, tem mais dúvida. Nossa senhora, você botou uma lista, eu esqueci. Ei, Gilmar, vamos lá. Então, essa KHN, 200 toneladas agora.
Isso aí. É só multiplicar por 10. Lá de 9,8 é a gravidade, né? Não pode multiplicar por 10. C5 é ação estaca, Fórmula N sobre 2. Então seria 1.000 kN. Então, acontece, lá no gabarito, aquela reação da estaca já é reação de estaca de cálculo, já está majorada. Então, considera aquilo que está no gabarito o RST-D, certo? É porque é o valor já majorado que está lá. É só pegar no gabarito e botar um Dzinho. TD igual a TA por 1.4, certo? Para chegar ao valor de 1015. Não, então, é porque você, quando você majora, já majorou uma vez, acabou, certo? Então, se você, se aquilo lá foi a reação da estaca D, já vai entrar com o valor você não vai multiplicar de novo por 1.4, já é o de cálculo. Então, a tração que vai sair é a tração de cálculo. É só 1.4 que foi colocado em pontos diferentes. Você não pode majorar de novo, não. Certo? E o que acontece? Esses 5 é porque os gabaritos, eles foram feitos numa época que eu fazia eu igualava as barras de N1 e N2, porque como eram armaduras em uma direção, eu considerava como sendo um estribo, certo? Então, por isso que eu botava aquele adotado com o mesmo valor de N1, se você olhar, é sempre o mesmo valor de N1. Mas não tem necessidade disso. Eu até mudei isso ah, nos próximos períodos. Então, assim, para igualar fica melhor para a composição da armadura, mas não tem necessidade, porque são pontos diferentes. Quando você vai fazer o bloco, não vai fazer diferença nenhuma. Você pode deixar as quantidades diferentes. Pode usar só a primeira coluna, na verdade. Beleza? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa aula de metálicas. Já demos um pulinho lá em concreto, né, rapidamente, devido ao nosso amigo Gilmar. Então, briguem com ele. E hoje a gente vai voltar agora. É bom que deu tempo de todo mundo entrar aí na nossa aula. A gente pode começar agora o nosso conteúdo. Deixa eu abrir um novo aqui. Esse chat. Oh, meu Deus. Estou com séria dificuldade de abrir esse chat aqui. Só para aquecer. Boa. Bom, pessoal, flambagem local, então. Ficou faltando só essa análise dos nossos das chapas que compõem o nosso perfil para a gente poder dimensionar de forma total, completa, os nossos perfis. Estou tentando só me botar aqui para poder me enxergar. Só que não está me aparecendo. Tá, vou botar aqui no cantinho. Estou com um sério problema com esse zoom aqui. Meu Deus. Não. Desisto. Desisto, vou ficar aqui em cima aparecendo. Não, não vai dar certo não. Tá. Não vou me ver, beleza. Bom, pessoal, então o que acontece? Quando a gente vai dimensionar o nosso perfil, a gente tem que verificar também se essas chapas que estão compondo ele vão sofrer flambagem. Se a gente voltar àquela aula aqui anterior, aqui também já mostra pra gente. Quando eu aplico uma compressão, eu tenho duas possibilidades de flambagem. A flambagem global, que foi o que a gente viu na aula passada. Tem um desenho melhor que eu vou voltar aqui. Temos a flambagem global, que acontece ao longo do perfil, certo? Mas percebam que nessa flambagem, as chapas que compõem o perfil, a mesa e a alma, elas continuam retilíneas. O que perdeu estabilidade foi todo o nosso perfil. Só que, além disso, eu posso ter uma flambagem local, que são as chapas que compõem os perfis aqui, ó, flambando localmente. Então, quais são os comprimentos de flambagem que a gente vai ter aqui para a chapa? Percebam, as chapas, dependendo do tipo de perfil que a gente tem, ela tem alguns apoios. Então, quando eu olho a mesa, por exemplo, desse perfil U, o comprimento de flambagem dele está vindo desse ponto aqui
até o ponto superior. Aqui é o seu ponto de apoio, a gente considera engastado, e aqui é um ponto livre, então ele está solto para flambar. Ao mesmo tempo que na alma, eu tenho duas condições de apoio. São essas duas ligações aqui que ligam com a mesa, e ele está livre para flambar ao longo dessa ligação. Então esse passa a ser o comprimento de flambagem. Então, eu posso ter flambagem aqui acontecendo deste ponto aqui. Aqui é sempre a ligação, onde eu tenho o engastamento dessas chapas até a extremidade, que a gente chama aí de flambagem local da mesa, certo? A mesa do perfil. E podemos ter também essa flambagem aqui local na chapa que compõe a alma, que a gente chama de flambagem local da alma, onde eu tenho dois pontos de apoio, que são as ligações das chapas, e ele pode flambar aqui ao longo desse comprimento. Beleza? Então a gente vai verificar essas duas chapas, essas duas análises aqui. Percebam que a flambagem local da alma, ela pode acontecer para o lado direito, para o lado esquerdo, e aqui embaixo também para o lado esquerdo e para o lado direito. Quando eu tenho um perfil com abas iguais, se eu fizer a análise de um trecho aqui da mesa, eu já estou analisando toda ela, porque todos os outros vão ter comprimentos iguais. Beleza? Bom, estou voltando aqui. Então, essas são as possibilidades de flambagem local que eu vou ter. Então, existem duas análises que a gente vai fazer. A L, que a gente fala de placa não enrijecida, é quando eu tenho um trecho apoiado e o outro livre, certo? Isso acontece nas mesas dos perfis. Então, sempre que eu tenho aqui esse ponto de ligação da mesa, é onde eu tenho um ponto de apoio dessas chapas. E se eu tiver alguma extremidade, é um ponto livre, onde eu não tenho nenhuma condição de apoio. E também eu posso ter uma placa enrijecida, onde eu tenho dois apoios de extremidade, que é o caso da alma. Ligação aqui com a mesa em cima e também ligação com a parte inferior. Dependendo do tipo de perfil que a gente vai trabalhar, eu tenho diversos tipos de análise de flambagem, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a flambagem da alma. Para as placas enrijecidas AA, caso a esbeltez seja superior ao valor tabelado, deve-se calcular a largura efetiva de alma BE, que será utilizada para o cálculo de QA, certo? Bom, então o que está acontecendo aqui? Quando você tem uma placa enrijecida, você vai fazer uma análise de esbeltez. Como é que é a verificação de esbeltez aqui nessa chapa? Nada mais é que a largura. Deixa eu mudar aqui para... Então, a esbeltez da alma, por exemplo, é igual ao comprimento dessa alma dividido pela espessura dele. No caso aqui, a espessura T. Esses comprimentos aqui, as tabelas, tá vendo? Eles não dão valor. Ele chama de B, dá um zoomzinho aqui para a gente conseguir enxergar. Então, eu vou substituir aqui. Então, no caso, é B sobre T. Sempre que a gente for trabalhar com flambagem local, o comprimento aqui é sempre B. Em todas as tabelas de dimensionamento, ele usa o B para a gente fazer a análise. Correto? Então, esse aqui é a esbeltez da minha placa global, da minha chapa local para alma. Correto? Vou até mexer um pouquinho. Vou escrever aqui. Vou botar um azul. Alma. Vou botar análise da alma. Então, percebam, se essa chapa for muito comprida e tiver uma espessura pequena, eu vou ter uma alta esbeltez. E essa esbeltez pode interferir na resistência à compressão desse perfil. Então, quando eu tenho por exemplo, quando a gente calculou no ano passado uma carga de compressão, aquela carga de compressão resistente que a gente calculou estava considerando o perfil sem flambagem local. Então, quando eu tenho a flambagem local, eu vou ter uma redução ainda maior nessa carga de dimensionamento. Para ver isso, eu tenho que verificar essa esbeltez da alma com uma esbeltez resistente. Então, ela tem que ser menor do que um limite. E esses limites aqui, eles dependem do tipo de material do aço que eu estou utilizando. Certo? Então, o limite e também depende do tipo de perfil. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um tubo, o limite depende do módulo de elasticidade no material e da tensão de escoamento. Então, se for a análise da esbeltez de uma alma de um tubo, o limite dessa esbeltez, tá vendo? A BT resistente, é 1,4
raiz do módulo de elasticidade do aço dividido pela tensão de escoamento, correto? Então, vai ser sempre um fatorzinho, que eu vou chamar aqui de x a princípio. Vou botar até uma outra corzinha aqui. Só para a gente entender. Raiz do módulo de elasticidade sobre a tensão de escoamento. Certo? Então, esse x que a gente colocou aqui para o tubo é 1,4. Se a gente for analisar a alma de um perfil I ou de um perfil U, esse limite passa para 1,49. Então, ele é um pouco mais resistente. Se for cantoneiras, no caso de cantoneira aqui, nessas cantoneiras, eles... desculpa. A análise A está aqui, certo? Cantoneira daqui. Aqui já é mesa, já é outra análise. Porque essa tabela também considera aqui os apoios apoiados e livres. Então, essas aqui são as duas possibilidades que podem acontecer. É quando eu tenho chapas com dois apoios de ligação. No caso de tubo aqui, ó, tem uma ligação com mesa em cima e embaixo. E no caso do perfil I, uma ligação em cima e uma ligação embaixo. E o perfil U também. Outros tipos de perfil, que são os que estão compostos ali embaixo, não vão ter mais esse tipo de ligação. Sempre vai ser um apoio gastado e o outro livre. Então, essas são as duas possíveis verificações que a gente vai ter no caso de chapas apoiadas e apoiadas, ou seja, com ligação em mesa nas duas extremidades. Ok? Até aí tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Vou dar uma pausa de pergunta para vocês poderem respirar um pouquinho. Show, beleza. Bom, se esse limite aqui, lambda, for menor do que esse limite do material, ok, não tem redução. Então, aquele fator Q, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, vai ser 1. Agora, se ele for superior, se a SBT for superior a esse limite do material, aí eu tenho que fazer uma verificação, certo? Mas, na verdade, não é uma verificação, é um cálculo de largura efetiva. Então, eu passo a calcular a largura efetiva, que é esse B, tá vendo? Esse B que a gente estava utilizando aqui, se esse SBTs for maior do que esse BTs limite, eu vou considerar aqui nos cálculos um Bzinho um pouco menor. É como se o comprimento aqui, a área efetiva que vai estar dando resistência ao nosso tubo, fosse menor do que essa largura B. Então, é ela que a gente vai utilizar para dimensionar o perfil. E como que a gente calcula esse B? O BE é igual, aí é uma equação, é uma fórmula que não tem jeito, ela tem que ser gravada, porque ela envolve vários fatores. 1,92 vezes o T, onde T é a espessura da chapa que está compondo essa alma, que multiplica a raiz de módulo de elasticidade sobre a tensão de escoamento do material, que multiplica 1 menos um fator C, e esse fator C aqui, ele depende do tipo de perfil que a gente está trabalhando. Então, no caso de placas AA em geral, a gente vai usar o 0,34. Então, placas AA em geral vai ser as almas de perfil I, almas de perfil U. E vai ser 0,38 no caso de mesas e almas, ou seja, almas aqui no nosso caso que a gente está analisando, de seções tubulares ou de tubulares retangulares, que é essa seção tubo que a gente está vendo aqui, correto? Então, se for um tubo, esse C vai ser 0,38, e se for um perfil I ou um perfil U, esse Czinho aqui vai ser 0,34. Isso dividido pela esbeltez dessa chapa, que é a largura B real sobre a espessura, que multiplica novamente o módulo da elasticidade sobre o FY. Então, nessa conta aqui, eu vou achar um BE menor do que o B original, porque eu vou estar ali considerando que o meu perfil vai ter uma área menor, certo? Agora, pode existir casos, mas são mais raros, onde esse BE ele vai dar aqui superior ao valor de B original. Se isso acontecer, você vai, significa que não vai ter redução. Então, você vai continuar usando o B na sua análise, certo? Mas, na maioria dos casos, esse BS sempre vai ser menor ou igual a B. Então, ele tem que ser menor. Porque, se for maior, eu estou dizendo que um perfil que sobe flambagem local está aumentando a resistência do meu tubo naquela conta final? Não. Então, ele sempre vai ser menor do que a largura original desse perfil. Eu vou estar tirando área sempre devido a essa redução de flambagem, devido à flambagem local. Ok? Bom, e no final, eu calculo o meu QA. Quem que é o QA? QA é aquele fator de redução que a gente aplica lá na conta final. Lembra quando a gente calculava o NRD?
Vou até voltar aqui em cima. Um pouquinho. O NRD, nas nossas contas, é QAG, fator Q de redução, que a gente achava na tabela, FY sobre o grama 1. O Q está aqui, certo? Só que aquele QA é o Q referente à flambagem local da alma. Eu também tenho que analisar a mesa. Então, aquele QA é um dos fatores que compõe esse Q aqui. Então, para reduzir, perceba, ele tem que ser menor do que 1, certo? Se for maior do que 1, eu estou falando que o NRD vai ser superior. Isso não é verdade. Então, esse Q ele tem um limite. O máximo dele é 1, ou seja, significa que o perfil não sofre flambagem local. Ok? Bom, e como que eu calculo esse QA aqui? Ele nada mais é, ó, pelas contas, é a área bruta do meu perfil menos a área B menos BE sobre T. Se a gente tirar B menos BE, o que é isso? Vou usar primeiro o perfil I, para a gente analisar aqui, mais fácil inicialmente. Deixa eu tirar essa parte aqui. O nosso B está aqui internamente. Então, aqui é o nosso B e aqui é o nosso BE. E a nossa espessura T vai estar aqui. Beleza? Então, BE ele tem que ser menor porque a área que eu vou compor aqui no cálculo da resistência vai ser menor. É como se eu tivesse menos área suportando aquela tensão de compressão. Então, se eu pegar B menos BE, vai ser o quê? Se eu pego o B e desconto esse BE, fica essa areazinha aqui em cima. E a areazinha de baixo. Sai daqui, editor. Então, como se fosse essa areazinha aqui, ó. Que é justamente a área que eu estou descontando. Vou botar aqui área descontada, certo? Então, B menos BE sobre T é a área que eu estou tirando da minha análise. Então, acaba que a área bruta, que é a área total, menos essa área descontada, B menos BE, sobra isso vezes a espessura T. Isso aqui é a área descontada. Fica a área líquida do meu perfil, certo? A área que eu realmente vou usar no dimensionamento. Então, esse QA aqui, que tem essa fórmula da norma, nada mais é que a área líquida que sobrou dividido pela área bruta do meu perfil. É como se fosse uma porcentagem em relação à área bruta que realmente meu perfil vai compor. Então, isso aqui, com certeza, vai ser menor do que 1. No caso de tubo, você vai multiplicar por... cadê? A espessura T... Não, pera aí. É, por 4. Não, aqui vai multiplicar por uma vez só, porque esse B menos BE, Gilmar, é a soma dessas duas áreas. É a soma desses dois comprimentos aqui, ó. É o que sobrou aqui. Tem o comprimento de cá e o comprimento de cá. Multiplicou por T, acabou. Essa vez T. T tem duas vezes, não. O B menos BE é a soma dos dois aqui, na verdade. Só se você dividir. É uma vez só. Essa relação aqui é como se fosse um... não, então, sim. Mas na verdade, tá. Mas é porque isso aqui já está compondo. É como se fosse aqui o B menos BE, isso você chama aqui de X1 mais X2, vamos dizer assim. Então, X1 mais X2 é igual a B menos BE, que é a relação daqui. Então, já é o comprimento. Então, vou multiplicar isso aqui uma vez por T. Aí eu já acho a área. Mas acho que eu entendi o que você quer dizer.
Não. B menos BE é igual a T? Não. B e BE é comprimento, T é espessura. T não tem nada a ver com B e BE, não. É espessura aqui, ó. Quando eu pego B, que é o comprimento total da alma, desconto BE, sobe esse X1 mais X2 aqui, que é a área que eu tô, que é o comprimento, né, área? É o comprimento que eu estou descontando de alma, certo? Para eu achar a área descontada, eu multiplico pela espessura T. Então é isso aqui, ó. B menos BE é o X1 mais X2 que está sobrando aqui. Multiplico por T, é a área que eu estou descontando. Eu estou falando que não está gerando resistência para o meu perfil. Beleza? Show. Alguma dúvida até aí, pessoal? Protase? Bárbara? Gabriel? Gustavo? Thaís? Alguma dúvida? Ah, sim. Não, não. T é a espessura aqui, é a cotinha. T. Eu coloquei aqui embaixo. Bom, então tranquilo, vamos continuar então. E tem mais uma verificação isso aqui. Então, a esbeltez deu menor do que a limite, eu calculo esse BE aqui, que é uma equação mesmo, tem que aplicar. Até hoje não encontrei sentido nela, o que ela está relacionando. São vários fatores. Então, é uma equação que a gente adota para calcular esse BE. Porque ele envolve vários fatores aqui dentro. E calcular esse BE, que é esse comprimento efetivo, vamos dizer assim, de alma, que vai estar servindo de resistência para o meu perfil. No caso do perfil I, eu só tenho uma chapa, é mais fácil analisar. E se for um tubo, é só fazer essa mesma análise aqui e multiplicar por 4, certo? Porque se a gente olhar aqui, o meu tubo ele tem 4 almas dessa forma. Então, eu vou fazer a mesma análise aqui 4 vezes, certo? Na verdade, você não precisa fazer 4 vezes, porque você multiplicar isso aqui vezes 4 e dividir pela área bruta, que também é 4 vezes, vai dar no mesmo. Então, se você fizer a análise de uma alma só ou das 4 ao mesmo tempo, no final vai dar o mesmo valor, certo? Bom, visto isso, então, a gente viu como determinar essa redução devido à flambagem local da alma. Aí a gente entra na mesa. A mesa, não se preocupe, ela é bem mais fácil do que a alma. É uma análise direta. Então, deixa eu apagar aqui nosso quadrinho. Vamos para a análise da mesa, então. Na mesa, eu vou ter a mesma análise. Deixa eu aqui. Deixa aqui. Opa. Ó, daqui a 10 minutos vai cair nosso Zoom. Então, provavelmente eu vou perder de novo aquele tempo, que eu não... Quando eu embalo aqui, eu perco a noção do tempo. Aí acaba caindo do nada. Mas aí, terminando, eu já vou... Ontem eu fiz um teste. Eu vou criar outro link, melhor. Eu vou criar outro link e vou colocar no mesmo link onde vocês clicam lá no Zoom. Então, quando vocês olharem lá que a inscrição vai mudar o horário, é só clicar no link de novo que vocês vão entrar novamente. Ontem eu fiz um teste com o Gilmar aqui, a gente conseguiu usar o mesmo link para poder voltar. Só que o meu medo é quando for gravar aqui a aula, ele subscrever, gravar o vídeo em cima do vídeo anterior. Aí perder essa aula que a gente fez aqui para poder disponibilizar depois. Então eu vou criar um novo link, quando essa aula que cair. Aí eu vou colocar no mesmo lugar que vocês clicam lá no aula para poder entrar. Quando você chegar na descrição e tiver com horário novo, é só clicar e já está no link novo. Beleza? Show. Bom, na análise da flambagem da mesa, vai ser a mesma coisa. Eu continuo tendo lambda, a esbeltez da minha chapa, igual a B sobre T. Só que agora o comprimento para as mesas, vamos dar um zoomzinho aqui, é a distância do apoio até a extremidade livre. Então, no caso aqui da cantoneira, meu apoio está aqui na ligação entre as duas chapas,
e a extremidade é a nossa velha extremidade. Então, B é essa distância aqui, da extremidade da direita da extremidade da esquerda, certo? Então, continua sendo B sobre T, onde T é a espessura, e isso tem que ser igual aos menor ou igual aos limites de resistência, que também dependem do material. Continua sendo aquele fator X, que depende do perfil que a gente está analisando, dividido pelo módulo de velocidade sobre a tensão de escoamento, certo? No caso aqui de mesas de cantoneira, vai ser 0,45 esse fator X. No caso de mesas de perfil I ou perfil U, esse fator é 0,56. E percebam que quando a gente vai analisar a mesa, a ligação da mesa com a alma está aqui no meio do perfil. Então, o comprimento B, na verdade, é a metade da dimensão da nossa mesa, certo? No caso de perfil U, vai ser o comprimento total da mesa, certo? E aqui é no caso de perfil soldado, porque esses valores aqui iniciais são valores para perfil laminado, é aquele que não tem solda. Você joga ali, lembra do processo de fabricação que a gente viu na primeira aula, nossa primeira aula de compressão? A gente colocava... Compressão não, desculpa. Primeira aula nossa da matéria mesmo, processo de laminação. Onde você pegava, no caso do laminado, você pega um tubo maciço de aço, vai passando nos laminadores e ele vai formando o nosso perfil. No caso de perfil soldado, são chapas, que depois, após a fabricação de chapa, a gente pega essas chapas e solda para poder montar o perfil. Realmente, o perfil soldado é mais utilizado para perfis de grande porte, de grande peso, que aí é muito como para você ter um laminador para executar um tipo de perfil desse, é um laminador muito caro. Então é mais viável você fazer um processo de soldagem de chapas, certo? No caso desse tipo de perfil, então, de perfil soldado, essa verificação dos BUTs, o limite passa a ser 0,64 e além disso entra um fator KC aqui embaixo. E aqui, cadê? Esse fator KC é um fator que depende dos comprimentos, dimensões, mas eu não vou me abordar nele aqui agora não, eu até nem coloquei nessa aula, porque ele não vai ser muito importante para nós, mas depois eu posso abordar para vocês como que ele é o cálculo dele. É um cálculo padrão também, que usa as dimensões, usa o material, então é mais uma forma para ser aplicada. Então, eu vou deixar ele para depois, que a gente tem coisa mais importante aqui. É mais coisa para embolar a gente aqui. E no caso aqui de perfil T, né, a resistência também é um pouco maior. Como são três mesinhas aqui, são todos na mesma característica, apoiada ali para o lado de cá, para o lado de cá e para o lado de cá também, a resistência passa a ser 0,75 vezes a relação raiz de módulo de velocidade sobre a tensão de escoamento. Certo? Então, lambda sendo inferior a esse limite, não há flambagem local. Então, meu Q vai ser 1, não vai ter resistência. Se for superior, aí eu vou calcular o meu fator QS, certo? Que é aquele Q, só que relacionado com a flambagem local da mesa. E esse fator Q, ele depende do tipo de perfil também que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, essa tabela aqui de baixo, ela está relacionada com a tabela lá de cima. Então, ó, aqui, ó, grupo, vê tabela 5.1, grupo 3. Quem que é o grupo 3 aqui? São as cantoneiras, certo? Então, se eu estiver analisando uma cantoneira, eu vou calcular o QS de acordo com essa análise daqui. Bom, percebam que para a cantoneira eu tenho duas verificações. Quando então, eu passo do limite, que é eu sei que vai ter flambagem local, eu tenho que verificar novamente essas SBUTs em algumas relações. Então, ó, a minha SBUT está aqui. Ela já passou o limite, que é 0,45. Se essa SBUTs tiver entre 0,45 e 0,91, eu considero que essa alma é uma alma semicompacta, vamos dizer assim. Então, o fator Q, ele é calculado dessa forma aqui. 1,34 menos 0,76, que multiplica as SBUTs, B sobre T, vezes FY sobre E. Certo? Lembrando que esse Q aqui sempre tem que ser menor do que 1, menor ou igual a 1. Porque se for superior, estou falando lá naquela cálculo de NRD, que eu vou estar aumentando a carga. E aquele perfil aumenta mais carga, que não é verdade. Certo? Então, se por algum caso, não vai acontecer, mas em algum caso raro, esse Q for superior a 1, o limite é 1. Ok?
Bom, então esse Q aqui é para a esbeltez entre esses dois valores. E se a esbeltez for superior a esse 0,91 aqui, aí a gente está falando que a gente está trabalhando com uma mesa esbelta demais. Então o Q ele é menor ainda. E o cálculo dele vai ser igual a 0,53, que multiplica o módulo de velocidade, sobre a tensão de escoamento, deixa eu dar um zoom aqui para começar a enxergar, que multiplica a esbeltez ao quadrado, certo? E para cada um desses perfis que a gente for trabalhar, a gente vai fazer essa mesma análise. Ó. No 4, que é perfil I e perfil U, passou do 0,56, que é o limite da esbeltez da mesa, eu vou avaliar aqui. Ó. Se ela for semicompacta, tiver entre esses dois valores que estão aqui, eu calculo o QS com essa equação que está aqui. Se ela for superior a 1,03, ou seja, ela for muito esbelta, aí o QS passa a ser a partir dessa fórmula de K. Beleza? Então, se eu tiver perfis como perfil I, que tem tanto alma como mesa, eu faço as duas verificações. Eu posso ter um QA e posso ter um QS, que é a flambagem devido à mesa e a flambagem devido à alma. Certo? E quem vai ser meu Q, então, final? O que eu vou usar lá para poder multiplicar? Nada mais é que o produto desses dois. Certo? Se eu tenho flambagem local de mesa e flambagem local de alma ao mesmo tempo, significa que os dois estão reduzindo a resistência do meu perfil à compressão. Então, o Q vai ser o produto desses dois. Então, se, por exemplo, um for 0,8 e o outro for 0,9, o meu Q vai ser 0,72. Eu estou reduzindo, eu estou falando que aquele perfil, devido à flambagem local, ele vai ter uma redução ali de resistência para 72% da carga total, se não houvesse flambagem local. Certo? Calculando o Q, só substituindo a nossa fórmula aqui de NRD e encontramos a carga máxima que aquele perfil vai suportar, tanto com flambagem local como com flambagem global. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? MR e AR na tabela? Ah, sim. Então, esse MR e esse AR são os valores, os limites, são esses limites aqui, 0,45 e 0,91, para o aço MR250 e para o aço RR350. Então, por exemplo, se a tensão de escoamento for 250 megapascal, que é o MR250, se você substituir aqui 200 gigapascal com a tensão de escoamento de 200 megapascal, o valor fica 12,7. E se você substituir os mesmos valores aqui no 0,91, ele fica 25,7. Então, são os limites já calculados para esses aços mais comuns. Então, no caso aqui, o MR250, que é o mesmo aço A36, e o AR350, que é o mesmo do aço A572, grade 50, que é usado nos perfis dominados. Então, já são valores diretos de limite. Então, no caso, se for um perfil já conhecido, dá para usar esses valores direto aqui. Certo? No nosso caso, é bom sempre calcular. Beleza? Não sei. Posso até dar uma conhecida, mas você vai ter que calcular aqui esses valorzinhos. É sempre bom.